Seguir um vulcão. E quanto mais próximo este objeto estiver, maior será a compreensão, o aprendizado. Por isso, em educação, é muito importante o chamado passeio cultural. Através de representações teatrais, exposições e vídeos, os estudantes podem vivenciar melhor diversos aspectos de uma cultura ou experiência científica. Não perca no Educação em Revista, que está começando. Por uma floresta, conversou com índios e visitou uma oca. Temos certeza que seu filho adoraria esse passeio. Muitas crianças já viveram essa experiência em plena cidade do Rio de Janeiro. A peça Índios Invisíveis, uma espécie de teatro interativo que já atraiu mais de 50 escolas estaduais ao Museu do Índio. Das margens plácidas, povo heróico, um brado retumbante, e o sol da liberdade em raios fúlgidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com braço forte, no teu seio, ó liberdade, desafio nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, Indeporangue, Santa Uatici, Indecuri, qual é o seu homem, o Imoteua, Indo rei, rei co Brasil, Inde Inchaiçu, Miraquaiuçu, Inide, Catu, Inde Inchaiçu, Brasil. Fui a mudar no Índio que é índio mesmo, canta o hino nacional na língua tupi. A brincadeira faz parte da peça Os Índios Invisíveis, que já atraiu mais de 2.000 crianças ao bairro de Botafogo. A peça é encenada todos os dias ao ar livre nos jardins do Museu do Índio. No espetáculo, crianças de 3 a 14 anos de idade fazem um passeio pela Floresta de Mentira com destino à Casa dos Índios Invisíveis, uma grande oca montada especialmente para o espetáculo. O guia é o pajé, um misto de sacerdote, profeta e feiticeiro. No caminho, a garotada conversa com habitantes da floresta, animais e plantas. Eles percorrem cenários diferentes que contam a história da colonização do povo indígena e mostram a diversidade das tribos que vivem no país. Para isso, é preciso se transformar em curumim, ouvir histórias sobre os índios que já não existem mais e conhecer outras tribos, como os bororos. Durante o percurso, as crianças participam do espetáculo usando muita magia para resolver os problemas do povo da floresta. O pajé é o artista plástico Jorge Crespo, responsável pela criação e direção da peça. Durante 6 meses, ele pesquisou costumes, crenças e organização social dos índios brasileiros. A peça procura sensibilizar a criança mostrando o universo dos índios. No espetáculo, eles pretendem combater o preconceito em torno da figura do índio e mostrar a sua rica diversidade cultural. Por que trazer o teatro para dentro do museu? Bom, desde criança, quando eu ia aos museus, particularmente eu sempre me encantei
com as coisas que não tinham dentro da minha casa. Pedras, animais, fósseis, decorações, quadros, pinturas, coisas muito bonitas. Então essa imagem que eu tenho do museu vem de criança, assim, que sempre foi interessante aprender as coisas, descobrir as coisas. O tempo passou, fui crescendo, tal, como adulto, eu vi um desinteresse muito grande pelo museu, de parte das crianças e até de certos administradores, principalmente alguns governos que até chegaram a fechar museus, como esse aqui. O Museu do Índio ficou muito tempo abandonado, até ser revitalizado, até ser retomado. Então o objetivo de fazer um trabalho dentro do museu é porque é a base cultural de um povo, a cultura de um povo, a cultura de todo um país está aqui dentro desse museu e de outros tantos museus que a gente tem na cidade. Então é tentar, o teatro ele é utilizado como o pavão tem as suas penas coloridas, né, para atrair. O teatro aqui ele é utilizado para atrair, como um recurso de atração, para que a criança se chegue, para que o adulto também se chegue. Não é um teatro que se faz dirigido somente à criança, é para que a criança se encante e o pai reaprenda a estar com seu filho, reaprenda a ter o lazer com seu filho, reaprenda a educar o seu filho. Em vez de deixar a televisão educando, em vez de deixar só a professora educando, porque vários meios de educação, várias formas de aplicar a educação. E a minha visão de educação é, como se pode dizer, uma visão holística. Eu acredito que a arte, a ciência, como um todo, serve para educar. Não é só a escola, o caderno, o livro, não. Tem muito mais. Uma criança pode aprender simplesmente com uma borboletinha morta. Ela pode aprender, a partir daí, um pai dedicado ensinar o ciclo daquela borboleta para ele, já que ele tomou a atenção para aquele momento. Eu acho que a gente tem que aproveitar todos os momentos. O Brasil está precisando disso, nossas crianças estão precisando disso, nossa cultura está precisando se fortalecer. Light é mais uma das instituições que abre suas portas para escolas de primeiro e segundo graus do Rio de Janeiro. Dessa vez é a Escola Municipal Darcy Vargas que vem ao centro para assistir um vídeo sobre Augusto Malta, um fotógrafo que registrou cenas da cidade no início do século. Cenas do Rio de Janeiro no início do século atraem um público muito especial ao Centro Cultural Light. A instituição também abriu suas portas para crianças e adolescentes de várias escolas da cidade, oferecendo diversas atrações culturais. Além da exposição A Light e o Rio Antigo nas lentes de Malta, eles assistem a um vídeo sobre a cidade. O evento faz parte de um projeto criado em abril de 1995. O objetivo da Light é incentivar a participação das escolas em atividades culturais. Fátima, para vocês aqui do Centro Cultural, como é que tem sido trabalhar com esse público que são as crianças? Eles se interessam? Como é que é? Olha, tem sido muito gratificante porque além da gente mostrar, né, a importância da Light, né, e do Centro Cultural para a cidade do Rio de Janeiro, a gente mostra às crianças uma fase que eles não viveram, né, que eles só têm contato através dos livros, certo? Após a exibição do vídeo, as crianças visitam todas as exposições disponíveis no centro. Uma delas é a Light e o Rio Antigo nas lentes de Malta, que reúne 100 trabalhos do fotógrafo. Responsável pelo registro oficial da cidade, na época do prefeito Pereira Passos, Malta retratou paisagens de vários pontos da cidade. Depois da exposição, é hora de conhecer o acervo da casa. Com a ajuda da guia Fátima Evangelista, as crianças conhecem um pouco da história da Light.
Na sala do acervo, observam objetos raros, aprendem o processo de geração da energia elétrica e ainda admiram painéis de Di Cavalcanti, que também faz parte da história da empresa. Os professores acompanham e incentivam todas as visitas. Vocês já tinham feito alguma espécie de saída dessa antes? Já fizemos várias saídas com eles a outros museus e outros centros. E a museus e que centro? Já fomos ao Museu de Belas Artes, ao Centro Cultural Banco do Brasil, ao Palácio Itamaraty, a vários outros lugares. Você acha válido? Eu acho válido porque assim socializa mais a criança e traz a eles, né, o conhecimento sobre o que acontece ao redor deles, né? O que vocês acharam dessa exposição? Achei maneiro, muito bom. O que vocês gostaram mais aqui na exposição? O vídeo foi o melhor, é que a gente viu tudo, viu as pessoas como era antes, o vídeo foi o melhor. E você achou legal poder vir e ver essas fotos do Rio Antigo? Achei super legal, é importante também, porque assim a gente fica sabendo como que é a cidade antigamente, antes a gente viu. Muito legal, uma boa, né, para quem é adolescente, saber o que se passou no início do século. Passeio cultural significa ampliar o universo cultural, ultrapassar os limites da escola em busca de novas experiências. Esta é a opinião da professora Maria Fátima, do Colégio Pedro II do Rio de Janeiro. Ela já acompanhou diversos grupos em atividades extra-classe e tem muito para contar. A busca de alternativas diferentes daquelas que são desenvolvidas dentro da sala de aula sempre são muito interessantes e ricas, né? Extrapolar os muros da escola, os limites da escola, em busca de alternativas, de experiências, né? Principalmente naquilo que diz respeito à parte da construção do tempo. O tempo é uma coisa muito difícil para as crianças, então vivenciar e ver, olhar épocas diferentes, fotografias, objetos, são atividades muito enriquecedoras que você propicia à criança. A questão dos livros, dos artigos, dos documentos é muito importante, mas você vivenciar, você ir lá e depois você, a partir daí, começar a construir os conceitos, é uma atividade que a gente considera muito interessante. Mas não só também de museus, não só museus as crianças podem visitar. Tem várias outras atividades em vários setores, né, as crianças devem sair, né? Se você trabalha na parte de ciências, a visita a determinados museus, a determinados lugares que eles podem observar, né, o ambiente, observar a natureza, né, e depois voltar para a sala de aula e começar a construir e elaborar, né, os conceitos a partir daí, a gente considera que as coisas ficam muito mais claras, né, e precisas para as crianças. Então, essa atividade de busca de atividades extracurriculares, quer dizer, atividades que não são só as atividades escolares, mas outras atividades, elas ampliam o universo cultural da criança e eu tenho uma certeza de que ela também amplia, né, no caminho da construção de conceitos cada vez mais claros, né, para a criança. As saídas que a gente faz com a criança, elas têm sempre um objetivo, né? Quer dizer, tem a parte lúdica que eles gostam muito, mas também está sempre vinculado, né, a um determinado conteúdo que a gente está dando. Por exemplo, se a gente está trabalhando com fontes históricas, né, e eles começam a observar, descobrir o que são as fontes, a importância das fontes na reconstituição do passado do homem, então a gente leva as crianças ao Museu Nacional, a gente levou as crianças ao Museu Nacional, onde eles puderam observar vários tipos de fontes históricas, inclusive fontes antigas, né, que não são nem da nossa era cristã, né, eles observaram isso, quer dizer, as múmias, as estelas egípcias, né, as inscrições que eram muito diferentes, o tipo de escrita, né, então eles puderam observar e perguntavam muitas coisas, se aquilo realmente existia, se aquilo, como que aquilo foi feito.
Então, isso daí foi uma oportunidade, não é, que eles viram, quer dizer, eles começaram a ver o que eram as fontes, inclusive não fontes mais recentes, mas fontes muito mais antigas, né? E também a visita ao Centro Cultural Banco do Brasil, que, por exemplo, o prédio já é uma fonte histórica, o próprio prédio, né, ele já é em si, já é um objeto de estudo. De quarta série visitaram o Museu de Astronomia. E por quê, né? Em ciências, eles estavam trabalhando o movimento de translação da Terra, aparecimento dos... tinham visto dos dias, das noites, começaram a trabalhar a translação, né? Aparecimento das estações, né? Toda a questão dos planetas, né? Do Sol, da estrela. Então a gente resolveu, eles ficaram muito interessados, então a gente resolveu levá-los ao Museu de Astronomia, né? Porque lá, quer dizer, tem várias atividades, inclusive também tem a observação, né, do céu, só que a gente não pôde ver, né? As crianças não puderam ver, mas ficaram com a indicação, né, de que poderiam voltar mais tarde, à noite, para observar. Então, nesse sentido, a gente foi lá com esse objetivo, né? A gente também estava trabalhando em estudos sociais a Terra, né, o planeta em que eles vivem, né? Então a gente juntou tudo um pouco, né? As formas de representação da Terra, né, que tem o globo terrestre, a fotografia de satélite, né, os mapas. Então a gente juntou todos esses objetivos e como eles ficaram um bimestre todo e ficaram muito assim animados com isso, então a gente levou ao Museu de Astronomia e foi uma visita muito interessante, né? E também ao planetário. Eles fizeram uma visita ao planetário, também lá tem alguns programas, né, que mostram para as crianças uns vídeos, né, eles também fizeram essa atividade. Essas saídas, tanto a museus, como a centros culturais, como a espaços, quaisquer outros espaços, elas acrescentam muito a criança. Elas, na verdade, elas enriquecem o conteúdo, né? Elas enriquecem muito e proporcionam às crianças uma criatividade muito maior e um entendimento maior daquela realidade que eles estão estudando. Escolas, museus e empresas unidos podem fazer muito pela educação. Os exemplos que você assistiu hoje podem acontecer também na sua cidade. O primeiro passo pode ser dado pelos próprios pais e educadores, levando sugestões a museus, bibliotecas e empresas. Criatividade e esforço que são direito e dever da cidadania. Se você já realizou ou pretende realizar um desses projetos, escreva para nós. Sua colaboração é fundamental. O endereço é Programa Educação em Revista, Avenida Gomes Freire, 474, primeiro andar, Rio de Janeiro. O código postal é 20.231.011. Muito obrigada e até a semana que vem.